Oi, gente, aqui é o professor Benedito Costa Neto e hoje nós vamos para a parte 2 da aula sobre representações da mulher. Vale lembrar que essa aula foi montada para a disciplina, chamada disciplina antigamente, de escrita criativa 1 para o curso de publicidade e propaganda da Escola de Comunicação da Universidade Positivo. Na primeira aula, eu trouxe imagens para vocês de uma certa representação da mulher, que são imagens extremamente importantes da representação da mulher. Só lembrando um pouquinho, eu comecei mostrando uma imagem que tem quase 30 mil anos, até chegar a um certo momento da história em que a mulher é representada como mãe, a mulher é representada como pura, a mulher é representada como santa, a mulher é representada como uma figura de grande importância na sociedade que ela tem mesmo. Eu comentei com vocês também que grande parte dessas representações escolhe mostrar a mulher como aquela que amamenta, aquela que cuida. E é verdade, que desde a antiguidade, ou desde os nossos ancestrais, é muito provável que a mulher tivesse ficado nas cavernas, depois nas casas, ou enfim, nas ocas, numa construção qualquer, cuidando da família enquanto os homens caçavam. É possível que isso tenha acontecido, não é uma certeza. Talvez houvesse uma divisão de trabalho também em alguns grupos. E da mesma maneira, dizer que a mulher ficava em casa cuidando das crianças parece que é uma tarefa fácil, mas não é. Inclusive, muitas mulheres, além de cuidar da família, dos filhos, amamentar, etc., elas também cuidavam das plantações, enfim. E há determinados grupos em que muitos homens não trabalhavam e a mulher fazia todos os serviços domésticos e os serviços ligados também à plantação, que ia servir de alimentação. Mas é uma outra história, eu conto outro dia, se vocês quiserem saber mais, é só perguntar. Mas eu tinha falado para vocês o seguinte, que como a mulher é aquela que gera, aquela que amamenta, aquela que cuida das crianças pequenas, então grande parte da iconografia, grande parte dos grupos representa a mulher dessa maneira mesmo. Eu mostrei para vocês várias santas e também personagens importantes das religiões, talvez no Ocidente a mais importante seja Maria, porque mãe de Jesus. E também mostrei para vocês a mãe dela, Santa Ana, mostrei para vocês a imagem de outras mulheres. Por exemplo, representações orientais da mulher, o caso da deusa Kuan Yin, que acabou se cruzando com uma representação do próprio Buda, enfim, que em muitos lugares ela é chamada de Lady Buda, porque é o Buda mulher. E essa mulher é uma mulher carinhosa, uma mulher querida, é uma mulher que não apenas gera, mas ela cuida das pessoas, sendo muito. É tão boa que ela é representada como uma divindade, uma deusa da compaixão pelos homens. E algumas representações, inclusive da Kuan Yin, mostram a Kuan Yin derrubando mel ou outra substância doce, um néctar qualquer, para apaziguar as dores do mundo, ok? E eu tinha falado também que essas representações elas ocorrem no mundo inteiro. Nós vamos encontrar na África, na Ásia, aqui nas Américas, representações das mulheres nesse sentido. E era muito raro encontrar representações das mulheres como uma guerreira, que nós temos também. Eu não sei se eu cheguei a comentar sobre isso, mas nós temos representações das mulheres como guerreiras. Às vezes a própria deusa da guerra é uma mulher, não é um homem. E nós temos também deusas caçadoras, o caso de Diana. E nós temos outras mulheres que acabam trazendo para si elementos que são elementos construídos socialmente como elementos masculinos. Porque esses elementos são uma construção social, né? Eles são uma construção social, não é algo genético, não vem da própria natureza, etc. E se você acredita que isso venha da própria natureza, a gente precisa ter uma outra conversa, ou você precisa rever isso, ou a gente precisa conversar sobre esse assunto. Mas também aqui é um outro caminho. Hoje eu vou falar um pouquinho, eu vou mudar um pouquinho não o roteiro da aula, porque o conteúdo é o mesmo, mas eu vou, em vez de trazer as imagens, eu vou deixar que vocês mesmos procurem as imagens que eu vou citar aqui nessa aula. Mas eu queria falar de uma outra linha, também extremamente importante e muito pesada, socialmente falando, sobre a representação da mulher, e que é uma linha que também vem desde a antiguidade. Eu vou começar aqui falando de um quadro que, pela datação
dos historiadores, ele foi pintado em 1599. Essas datas do século XVI, XVII, XV, enfim, são datas complexas, porque a pintura, principalmente a pintura feita a óleo nessa época, era uma pintura extremamente demorada. Então é difícil de você datar pinturas desse período. Algumas pinturas também o pintor começava a fazer, um assistente dele terminava, ou ao contrário, um pintor, um assistente fazia a parte mais grossa e o pintor finalizava. E os ateliês dessa época não são iguais aos ateliês que nós temos hoje, então é difícil datar. Mas datamos essa obra de 1599. Então, mais ou menos quando o Brasil estava em formação ainda. Essa pintura é do Caravaggio, e o Caravaggio pinta um quadro que hoje é chamado Judite e Holofernes. Então nós temos um quadro aí do final do século XVI, em que mostra a Judite cortando a cabeça do general chamado Holofernes. E por que eu vou começar com essa história aqui justamente da Judite? Primeiro, porque esse quadro é uma fantasia do século, da época do Caravaggio. Então Caravaggio pinta uma mulher que aparece no quadro com uma força, com uma certeza do que ela quer, decepando a cabeça do Holofernes. E como fosse fácil decepar uma cabeça, né? Você vai lá e corta a cabeça como se fosse uma manteiga já um pouco derretida, não é bem assim. Mas essa história é uma história bíblica. E embora ela faça parte de uma fantasia, de uma construção imagética do século do Caravaggio, e não se sabe exatamente se há alguma decisão que nós não conhecemos do Caravaggio fazer essa pintura, porque as pinturas desse período elas são extremamente simbólicas, valeria lembrar, mas nós temos que ele escolheu esse tema, esse mito, essa construção, que é uma narrativa bíblica. Há vários quadros bíblicos dessa época, Caravaggio mesmo pintou-se, inclusive a si mesmo, e ele não pintou só temas bíblicos, ele também pintou temas da mitologia grega. E não foi o único pintor a pintar a Judite, e não foi o único pintor a fazer uma construção em forma de uma pintura, de uma narrativa bastante antiga. Okay? E por que eu começo com isso? Porque essa construção imagética lá do século do Caravaggio, ela chega até hoje. E ela acabou atravessando séculos. Então eu queria começar o conteúdo dizendo que a representação da mulher como a sedutora que mata o homem, como uma viúva negra, ela é bastante antiga. E ela remonta aos tempos bíblicos, pelo que nós sabemos. A história da Judite, como eu falei, é uma história bíblica. A Judite seduz o general inimigo, dorme com ele e ela o mata. Não é tão diferente, tá, como daquela música do Chico Buarque, que tem a Geni. Só que a Geni lá é uma outra personagem. E se você não conhece essa música da Geni, seria interessante você conhecê-la, que faz parte de uma ópera do Chico Buarque. Essa ideia de uma pessoa, mulher principalmente, né, sedutora e que mata depois, ela é um problema. Eu vou explicar por quê. Ela é um problema porque, ao mesmo tempo que a mulher ajuda o seu exército, seduzindo um general inimigo, ela também é perversa, porque ela tem a coragem, a astúcia e o poder da sedução, né? E ela também tem a força para matar esse indivíduo com o qual ela dorme. E qual que é o problema aí? O problema aí é difícil dizer se o problema maior é em ela dormir com o inimigo, porque a situação sexual, nesse caso, ela é um grave problema, principalmente no texto bíblico, em que as mulheres precisam ser virgens, casar virgens. Não foi a única civilização, não foi o único grupo étnico, político, histórico a pensar que a mulher deveria ser pura, principalmente ao casar. Então nós temos o caso de uma mulher que, embora tenha ajudado o seu exército, ela não é muito bem vista, porque ela também é uma assassina.
Então nós vamos ter representações da mulher da antiguidade muito danosas para a própria imagem da mulher. Eu comecei aqui com a história da Judite, mas eu poderia ter começado com a própria história de Eva. A história de Judite é uma história bíblica, está escrita num dos livros bíblicos, e você pode ir lá e ler essa história, e pode fazer a comparação com o quadro do Caravaggio. Inclusive, eu aconselho que você faça isso. Inclusive, também você pode comparar essa história, ou essa lenda da Judite de Holofernes em outros pintores que usaram o mesmo tema. Agora, em relação à história de Eva, estou falando de Eva, okay? Estou falando de Lilith, que não aparece na tradição da Torá ou da Bíblia cristã. Nós vamos ter uma mulher que ela também é um problema, porque ela também é uma mulher sedutora e ela também provoca, nada mais, nada menos, aquilo que nós chamamos de a queda, com Q maiúsculo, que é a queda do homem que sai, que é expulso do paraíso para viver uma vida de dores. A partir do que Eva fez e também do que Adão fez a partir do que Eva fez, nós temos que os homens foram condenados a ter uma vida de dores na terra. Ele deveria trabalhar e ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto, assim como a mulher, por exemplo, passaria a ter dores do parto. Eu comecei com a Judite e depois eu falei da Eva e não o contrário. Sabe por quê? Porque é o seguinte, nós temos uma tradição literária, por exemplo, na Bíblia, daqui a pouco eu vou falar de uma história suméria. Nós temos uma história na Bíblia, da Judite, e temos uma história na Bíblia da Eva. Mas nem sempre aquilo que nós temos na cabeça, que nós vimos no cinema, que nós vimos na novela da TV, que nós vimos numa propaganda, que nós vimos como uma história oral que foi contada pela nossa mãe, pela nossa avó, pelo nosso avô, pelo nosso tio, pelo nosso irmão. A minha irmã, por exemplo, era uma grande contadora de histórias. É aquilo que está na Bíblia. E vou dizer por quê. Porque nós temos uma tradição escrita, que é a tradição do texto bíblico, que é um texto sagrado para 2 bilhões e 200 milhões de pessoas no mundo, pense. E nós temos uma tradição da oralidade, que ela constrói todo o imaginário, vamos dizer assim, ela constrói toda uma rede de discursos que não é exatamente aquele que está escrito no texto bíblico. Então não se espante quando você for ler uma história bíblica, que você viu, por exemplo, num filme, e você vai encontrar lá na Bíblia uma outra coisa. Você vai encontrar na Bíblia uma história que tem algumas falhas, que tem alguns buracos. Sabe por quê? Essas falhas e esses buracos são justamente aquelas falhas e os buracos que apareceram numa tradição da oralidade. Então nós temos uma tradição escrita, que vocês vão ver melhor na outra disciplina, que é a História da Comunicação, que é muito importante para vocês, não percam o conteúdo dessa disciplina, ou unidade. E vocês vão ter uma história da oralidade, que é uma construção que passa de geração para geração. E como ela é uma história da oralidade, ela vai mudando com o tempo. De todo modo, nós temos sim na Bíblia uma história da Eva e nós temos também uma história da Judite. E nós temos uma terceira personagem, dentre outras tantas, que aparece mais no imaginário das pessoas do que exatamente como um texto bíblico, que é a história da Salomé. Pela tradição oral, pelo filme que você assiste lá com a Rita Hayworth, você vai ver que nós temos uma mulher que também é perversa. Ela faz uma dança sensual. Olha só o que eu estou falando, ela faz uma dança sensual, que ali é uma mistura de mundo judaico, okay, com o mundo árabe, que é muito posterior, com histórias também da tradição oral da literatura persa, árabe, turca. Aí você tem uma mulher que dança e acaba pedindo a cabeça do João Batista. Então essa cena no filme é uma cena dramática. Era um filme dos anos 50 e aí, claro, a Salomé não poderia aparecer nua, né, no filme, porque era a Rita Hayworth. Essa cena é muito complicada. A gente ficou esperando ela aparecer nua, né? Não é, mas você sabe que vai acontecer isso, e depois aparece a cabeça do João Batista. E se não me falha a memória no filme, eu acho que ela fica arrependida.
E se não me engano também no filme ou na tradição oral, é a mãe dela, outra mulher perversa, que pede a cabeça do São João Batista. O João Batista, ou São João Batista, para quem não sabe, para quem não lembra, ele foi o precursor de Jesus. Acho que ele tinha uma relação de família com Jesus, acho que era primo, pela tradição oral, pela tradição bíblica. E ele é o precursor, ele que anuncia a vinda de Jesus e acaba sendo morto, tem a sua cabeça cortada, tanto na tradição bíblica quanto na tradição oral. Eu citei três mulheres bíblicas aqui, mas há outras, ok? Eu citei a Judite, que a Judite é citada no Antigo Testamento. Nós temos a história da Eva, que é citada simplesmente no primeiro livro do Testamento, que é o Gênesis. E nós vamos ter depois a história dessa Salomé, por via aí de uma tradição mais oral do que exatamente escrita. Se você tiver dúvidas, se tiver interesse, vá até a Bíblia, né? Leia lá o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento e verifique quais são as construções orais disso e qual é realmente a construção escrita dessa situação. De todo modo, você terá no cinema, no teatro, numa ópera, numa construção musical, num poema, você terá a imagem da Eva, que talvez seja a imagem mais utilizada, a história da Judite, com menos usos, e a história da Salomé, que é largamente utilizada até como uma metáfora para outras situações políticas, etc. Se não me engano, é uma peça do Oscar Wilde que justamente fala da história da Salomé. São os únicos textos da antiguidade que tem uma mulher assim? Não, não são. Nós temos o que eu ia falar para vocês, o texto sumério que chegou para a gente, que é a história de Gilgamesh, tem uma cena da tabuinha 6 que eu queria trazer para vocês, que é justamente a história da deusa Ishtar, que foi uma deusa extremamente cultuada e adorada no mundo mesopotâmico, inclusive fora dele. Nós temos representações da deusa Ishtar também, como aquela que amamenta, com muitos seios, dos quais jorram leite para ela amamentar a humanidade, etc. Então nós temos um trecho na tabuleta 6 desse texto conhecido como a Epopeia de Gilgamesh, em português Epopeia de Gilgamesh. E a deusa Ishtar, ela chega para o Gilgamesh e ela acha o Gilgamesh bonito, ela acha o Gilgamesh um homem interessante e ela se oferece a ele. Para conquistar o herói da epopeia, que é o Gilgamesh, ela oferece mundos e fundos para ele, ela oferece carruagens feitas de ouro e lápis lazuli, ela oferece cavalos, ela oferece animais, porque num mundo, né, num universo em que as pessoas vivem da terra, né, vivem dos animais, numa região muito árida, é importante que os animais, então você vai encontrar, assim, por exemplo, descrições de eu desejo para você tudo de bom, eu desejo, por exemplo, que a sua mula dê animais gêmeos, tá? Eu desejo que a sua égua, eu desejo que, né, as suas ovelhas né, tenham muitas ovelhinhas, eu desejo para você que as suas camelas deem muito leite e que produzam bastante. Isso vai aparecer na epopeia do Gilgamesh. Embora a deusa Ishtar ela ofereça tudo isso para o Gilgamesh, o que acaba acontecendo é que ele não quer a deusa. E ele diz para ela porque ele não quer. Ele diz para ela que ela já teria dado cabo, dado fim dos seus outros maridos e fatalmente ela faria isso com ele também. Eu queria pegar esse ponto em particular, que é uma fala de um homem, uma fala masculina. Eu nunca tinha visto isso em outras fontes da deusa Ishtar, não sei se é uma criação do Sunlek Unini, que escreveu o texto, né, atribuído a ele, ou é realmente uma tradição que era comum na Mesopotâmia da deusa Ishtar também ser uma deusa assassina. É a única situação mitológica de uma deusa assassina, de uma deusa vingativa, de uma deusa maligna? Não é. Nós vamos ter isso também no mundo grego. Então nós vamos ter, por exemplo, nas descrições homéricas ou nas descrições posteriores de escritores que sentaram para escrever uma escatologia dos seus deuses, você vai encontrar situações muito humanas nos deuses, né, que eram representados não exatamente como seres humanos, assim com o rosto tranquilo, porque eles eram deuses,
Mas eles vão ter sentimentos muito humanos, o ódio, a inveja, o rancor, a vingança. E você vai encontrar diversas divindades, principalmente Hera, que acaba se vingando de algumas pessoas porque ela é muito má. Ou ela é uma deusa muito boa, mas quando ela é ofendida, ela se vinga de uma maneira muito terrível. E há mitos terríveis mesmo. Há um mito de uma mulher que tem 14 filhos e ela ri de uma divindade que tem apenas dois. E por isso a mãe desses dois faz com que um dos filhos, ou os dois filhos, não lembro bem, se vinguem dessa mulher e eles matam todos os filhos dela. Porque eles são mortais, eles poderiam morrer. E a essa mulher, ela acaba se transformando numa fonte de tanto chorar pela morte dos filhos. Bom, onde eu quero chegar? Eu quero chegar na seguinte situação, que nós temos representações da mulher, desde a antiguidade, como uma mulher fatal. E o que é uma mulher fatal? É aquela que leva à morte. Quando nós falamos das mulheres fatais do cinema, seja a Marilyn Monroe, a própria Rita Hayworth, outras atrizes que fizeram muito sucesso nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40 e até hoje, nós estamos falando dessa mulher que traz uma fatalidade. Olha só que nome que nós encontramos para mulher, ok? Nós falamos de uma mulher que ela é bonita, que ela é sedutora, que ela consegue o que ela quer e ela traz uma maldade junto, porque justamente ela tem esse poder de sedução. Ela utiliza seu próprio corpo, a beleza, para seduzir, e o que ela traz depois não é nada bacana, não é nada bom. Ela acaba matando aquele quem ela amava, inclusive. Ou ela acaba matando aquele que ela não amava, que ela queria apenas seduzir. Então nós temos uma seguinte situação. A par com aquela mulher santa, aquela mulher boa, aquela mulher generosa, que amamenta seu filho, que cuida do seu filho, nós temos também essa imagem da mulher má, da mulher fatal, da mulher sedutora, e agora é o meu cachorro aqui daqui, e da mulher que ela é maligna, porque ela carrega dentro de si um mal muito grande. E na tradição judaico-cristã e também na tradição islâmica, então estamos falando aí das três religiões ditas abramânicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A mulher tem essa presença maligna, ela tem essa presença muito forte. E nós estaremos falando de mais da metade da população mundial que ela segue textos sagrados que mostram essa mulher como tal. Eu tinha comentado agora há pouco com vocês que nós temos 2 bilhões e 200 milhões de cristãos no mundo, sendo cristãos romanos, ortodoxos, cristãos pentecostais, neopentecostais, outras variantes que ainda existem. E nós temos mais de 1 bilhão e 500 milhões de islâmicos no mundo. E talvez uma população de 200 milhões de judeus, eu não sei até que ponto esse número é exato, vocês por favor procurem e me corrijam depois. Mas nós temos uma população bastante grande no planeta que tem como textos sagrados e textos básicos para sua visão de mundo, textos que falam da mulher nesse sentido. Todos os cristãos pensam dessa maneira? Não, eu não penso assim, minha formação é cristã. Você talvez tenha tido formação cristã e não deve pensar desse jeito. Não é essa a questão. Eu não estou falando que todo cristão, todo islâmico, todo judeu pensa dessa maneira. Mas estou dizendo sim que esses textos tiveram um peso muito grande na formação do homem, na formação da mulher, na formação do sujeito humano, digo, porque eles são textos sagrados, eles são bases para uma série de situações, inclusive o texto jurídico, porque durante séculos, inclusive até hoje, nós temos decisões jurídicas que utilizam a Bíblia como base. Ou nós temos uma tradição jurídica que passou por toda a Idade Média e veio aqui dar um novo mundo, no chamado Novo Mundo, através de portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, holandeses, etc., que tem a Bíblia como base. E textos também da oralidade, que são uma visão que corre em paralelo, mas atravessando o texto bíblico, que muitas vezes são base para o texto jurídico. Exemplo disso,
muitos exemplos disso. A mulher não poderia votar até pouco tempo, no sentido histórico, ela não podia votar, gente. Até pouquíssimo tempo, uma mulher que traísse o marido era considerada uma mulher péssima, ela não teria direito nenhum a nada. O marido poderia trair a mulher, mas a mulher não poderia trair o marido. Até pouco tempo, o marido poderia matar a mulher se descobrisse que ela o traiu por uma defesa da honra. Isso mudou há pouquíssimo tempo. Então nós temos uma construção discursiva e nós temos um conjunto de práticas sociais que tem um peso religioso bastante grande. E isso foi muito danoso e continua sendo danoso para a mulher. Só para a mulher? Não, não é só para a mulher. Às vezes o problema é étnico. Muita gente ainda usa a Bíblia para dizer que a grande população negra do mundo, principalmente africana, ela é um desvio da criação de Deus. Isso é uma coisa louca. Nós temos toda a população LGBT, por exemplo, que ela sofre muito com isso justamente por conta de um discurso religioso que defende que apenas o homem e a mulher heteronormativos eles têm direito a viver juntos, a ter filhos, etc. Então a mulher ela não foi a única condenada por conta desses discursos bíblicos, mas ela sofre até hoje com isso. Então até hoje nós falamos para a menina não sentar de perna aberta, porque ela não pode mostrar seus genitais. Até hoje nós falamos que a menina não pode usar um shorts curto, ela não pode usar um top, ela não pode usar um bustier, porque ela vai ser violentada, porque ela quis, ou porque ela que é culpada. Então isso é resultado de um processo histórico que ele vem lá de trás, mas ele conseguiu atravessar os séculos. E você pode se perguntar também, assim, será que o Costa está mentindo? Será que é só isso? Será que é só por causa disso? E eu vou dizer não, não é. Se a gente coloca toda a força, o poder das práticas sociais e dos discursos num ponto só, isso é um erro, ok? Então eu já vi muitas palestras, sabe? O ano passado eu fui ver uma palestra também inclusive de uma advogada que fala da situação de Eva. Mas a construção discursiva sobre Eva, ela é uma construção bíblica e ela não é a única do planeta. Se você for para regiões do planeta em que as pessoas nem conhecem o texto bíblico, nem vivem isso na sua vida cotidiana, você terá também situações parecidas. A situação, por exemplo, da mulher no Japão, ela é terrível. E ela é terrível porque o cristianismo chegou ao Japão? Não. A situação da mulher já era ruim antes. E nós teremos construções discursivas sobre a mulher no mundo todo. É muito raro um grupo, um grupo humano que tenha uma igualdade, eu nem lembro disso agora, que tenha uma igualdade de direitos entre homens e mulheres. Às vezes o mito, então, serve como uma plataforma sobre a qual eu vou construir essas práticas, esses discursos, e às vezes o mito é uma construção que seguiu o caminho contrário. Ele foi criado, ele foi feito, ele foi escrito, foi verbalizado, justamente para mostrar um sentimento, uma vontade de um determinado grupo contra a mulher. Na Idade Média, por exemplo, e já no mundo moderno, nós tivemos situações bizarras em relação à mulher. Quem quiser ler mais sobre isso pode ler, por exemplo, a autora chamada Silvia Federici. Ela faz uma análise fantástica sobre como o mundo europeu construiu uma visão da mulher muito ruim, dizendo que a mulher era bruxa. Então nós temos histórias patéticas ou horríveis, ou muito fortes sobre as mulheres no mundo medieval e já no mundo moderno, de situações assim. A mulher parou para fazer xixi numa plantação, alguém viu e disse que ela era bruxa porque ela estava urinando numa plantação e aquilo era um feitiço, alguma coisa assim. A mulher é presa, queimada viva, ou ela é torturada até a morte, ou ela é marcada no rosto, no corpo, para sempre, porque ela era uma bruxa. Nós temos a história das bruxas de Salem, que foi inclusive uma situação amparada pelo discurso legal, jurídico. Nós temos outras situações, aqui no Brasil mesmo, no direito brasileiro, em que uma mulher comete um crime, mas ela é punida num grau muito maior do que se ela fosse um homem, porque no caso ela é uma mulher. Porque as pessoas até pensam assim, ah, meu Deus, ela é mãe, né?
ela devia ser uma mulher pura, uma mulher querida. E aí ela é punida justamente por isso, pelo fato dela ser mulher. Eu sempre dou o exemplo da cerimônia de casamento, que é muito assustadora para mim, né? Eu já vi uma cerimônia de casamento em que o pai leva a noiva até o altar. Isso é uma tradição bastante antiga e no Brasil isso acontece com frequência. Se não é o pai, é o irmão mais velho, o avô, o tio, enfim. Eu já levei a minha irmã até o altar. E aí o padre, ou o pastor, ou quem vai realizar a cerimônia, diz assim: quem está entregando essa mulher? E o pai responde: eu estou entregando essa mulher. E ele entrega. E quem recebe é o novo dono dela, que é o marido. Não sei se vocês já viram que o casamento, como nós fazemos até hoje, a mulher vestida de branco, a mulher com véu e grinalda, não é à toa. Ela usa branco porque hoje esse branco significa pureza, então o ideal seria que a mulher casasse virgem. Quando eu era criança, eu lembro, e foi muito assustador para mim, fui até a igreja com a minha irmã, estava acontecendo um casamento, e a mulher estava casando com um vestido num tom que não era branco, era um amarelo claro. Eu perguntei para minha irmã: ué, mas por que ela não está casando de branco? A minha irmã ficou assustada, porque ela teve que explicar para mim, que eu era uma criança, que aquela mulher estava casando com um vestido que não era branco porque ela não era mais virgem. E eu era tão pequeno que eu falei assim: ué, mas o que será que é isso, né? Ela não é mais virgem. Eu não entendi muito bem, demorei para entender, mas claro, eu devia ter 5 anos. Então, isso é muito assustador. E da mesma maneira que é assustador, outro símbolo, ou da mesma maneira que são assustadores outros símbolos do casamento, como o véu e a grinalda, que também representam a virgindade. Né? Quando o noivo levanta o véu da noiva, é como se ele estivesse investindo sexualmente no corpo da mulher, entende? Já que ela é dele, ele pode romper o seu selo. É mais ou menos isso que é aquela representação. Isso perdeu um pouco o sentido? Perdeu. Eu até creio que a maior parte das noivas nem saiba disso. E sempre que eu comento isso com algumas mulheres, alguns homens, enfim, alguns alunos, eles também não sabem, porque esses sentidos eles vão mudando ao longo do tempo mesmo. Mas o casamento tem essa representação. Aliás, o casamento, ele é uma representação de uma tradição machista, de uma tradição até homofóbica, porque a igreja não faz casamento entre dois homens ou duas mulheres, né? Ó, duas mulheres, né? Ele efetiva uma tradição extremamente antiga de um corpo da mulher que é entregue pelo pai, preferencialmente virgem, para um outro homem que vai ser o dono dessa mulher. Muita coisa mudou? Mudou. Muita coisa mudou sim. Mas muita coisa também não mudou. Muitos homens ainda creem que a mulher ela seja um objeto a ser não conquistado, tá? Tomado para si, e eu vou levantar o véu dessa mulher, né? Vou levantar o véu dessa mulher porque ela me pertence, ou porque ela foi criada para tal função. E ela será, como a mulher que tem filhos, que pode gerar, é aquela que vai gerar os filhos, e ela terá que ser uma mãe boa, terá que ser uma mãe amável, terá que ser uma mãe doce, porque a sociedade exige isso da mulher, assim como exigiria da Maria, que eu citei na aula passada. Então veja bem, se eu tenho a mulher como aquela pessoa doce, santa, pura, representada na parte um lá da outra aula, se essa mulher foge a essa regra, ela é louca, ela é bruxa, ela tem que ser presa, ela tem que ser cuidada, ela tem que tomar remédio, ela pode sofrer violências de todos os tipos que vocês imaginam. Daqui a pouco eu vou falar da violência simbólica. Ela pode ser acorrentada, marcada, etc. Se a mulher é aquela outra, né, que é a grande prostituta, ela então piorou. Aí ela realmente vai poder ser marcada socialmente como uma mulher já que carrega o mal em si. Eu estou separando essas duas coisas, assim, a mulher A, que é aquela mulher pura, mulher boa, representada desde a antiguidade, e aquela outra mulher, que é a mulher má, a prostituta, a vingativa, a assassina, que ela realmente também vai poder ser violentada de todas as maneiras.
Mas isso não ocorre assim, tá? O lado A e o lado B. Essas coisas convergem, essas coisas se misturam, são grandes construções discursivas, são grandes construções de práticas sociais. Eu só dividi a mulher A e a mulher B para que haja um entendimento melhor dessas duas construções que são muito importantes para a gente entender, olha onde eu quero chegar, a mídia atual. E eu quero mostrar para vocês como que a mulher ela é representada geralmente na propaganda, no cinema, etc. Mas antes de falar disso, eu falei agora há pouco que eu ia explicar para vocês o que é violência simbólica. Há vários tipos de violência contra a mulher. Então eu tenho a violência física, quando eu bato na mulher, eu tenho a violência verbal, quando eu xingo a mulher, eu tenho uma violência psicológica, quando eu coloco a mulher para baixo, quando eu digo que a mulher é incapaz, quando eu digo que a mulher não pode fazer as coisas que os homens fazem, quando eu digo que a mulher é fraca, ela é frágil, uma violência psicológica. Eu tenho violência financeira. Num casamento, por exemplo, quando o homem ele é dono do dinheiro, e mesmo o dinheiro que a mulher ganha, ele que cuida, existe uma violência financeira que se mistura com a violência moral e muitas vezes com a violência física também. Mas eu tenho violência simbólica. E a violência simbólica é uma violência terrível, porque ela é estrutural na sociedade. E ela acontece diariamente, às vezes a gente não percebe. A violência simbólica, ela ocorre quando eu interrompo o que a mulher fala, quando eu não dou crédito a ela, quando eu duvido das suas capacidades. Quando eu vejo uma mulher que inventou uma grande coisa e eu digo assim, será que é ela mesma que inventou? Isso é uma violência simbólica terrível. Por que uma mulher não teria inventado uma coisa? Quando eu tenho, por exemplo, eu já comentei isso com vocês em sala de aula, as meninas que têm vergonha ou que têm medo de passar num corredor dentro da faculdade, hein, em que há homens, elas sofrem uma violência de todos os tipos ali e também uma violência simbólica. E por que uma mulher teria medo de andar num corredor de uma universidade, né? Pensa bem. Por que esse medo faz parte da formação da mulher? Porque ela viveu isso a vida toda. É o único sujeito social que vive esses medos? Não. Os gays também vivem. Então, gays como eu foram mortos durante séculos e ainda são. Então, é evidente que existe um medo bastante grande do homem, da mulher gay, do homem negro e da mulher em andar em determinados locais, porque esse sujeito social, esse corpo, essa mente, sabe que ali não é exatamente o lugar em que ele pode transitar de uma forma confortável e feliz. A violência simbólica, como eu disse antes, ela é estrutural e ela faz parte de pequenas ações do dia a dia, principalmente quando, no mundo do cinema, da mídia, da propaganda, etc., do marketing, enfim, eu coloco a mulher como essa prostituta bíblica de outras tradições, ou como aquela mulher santa que tem que ser santa a vida toda, porque ela é mulher, que coisa louca, né? E para eu não ser injusto, eu falei da tradição bíblica, falei do texto sumério, mas, por exemplo, na Ásia você vai encontrar muitas histórias de fantasmas. O Japão é muito rico dessas histórias de fantasmas. Eu tenho a mulher da neve, eu tenho a mulher que se transforma numa aranha. E quem quiser saber um pouquinho mais disso, eu aconselho que vocês leiam um livro chamado Kwaidan, que é uma compilação de histórias de fantasmas bem interessantes no Japão. Mas nós vamos ter isso na China, na Tailândia, nós vamos ter na África também, nós vamos ter aqui histórias indígenas que falam de mulheres que seduzem um homem, ok? E que levam o homem, por exemplo, para morrer afogado, por um simples desejo de sedução. Eu tenho a história do Boto, né? O Boto é um homem, mas geralmente essas histórias são de mulheres e elas não ocorrem no mundo inteiro, ok? Principalmente aquela mulher que mora no mar, ou no rio, ou no lago, e ela é uma mulher sedutora, que aparece para o homem, muito bonita, e às vezes nua, e ela seduz esse homem, mas porque ela quer matá-lo. Então nós vamos ter várias tradições, elas se mesclam e elas representam a mulher assim. Como que isso aconteceu agora no meio publicitário? E como isso ocorre ainda no meio publicitário, ou por exemplo no cinema? Nós também temos uma longa tradição da representação da mulher no cinema, até porque o cinema tem mais de 100 anos já, né? Ou bem mais.
Nós temos a representação na propaganda, porque também nós temos uma história da propaganda bastante longa já. E em muitos locais a mulher ela é representada como a sedutora, ela é mostrada como a prostituta, ela é mostrada como aquela mulher fatal, que ela vai então seduzir um homem e levá-lo à morte. Ou ao consumo, né? Não sei bem. Mas nós vamos ter mulheres assim no cinema. E essa representação da mulher, ela só hoje, no século XXI, embora esse desejo e essa luta por uma representação da mulher mais coerente, ela vem do século passado, principalmente, ela ainda ocorre no cinema, mas só hoje há uma tentativa de mostrar a mulher como um ser normal, como um ser que tem as mesmas vontades, os mesmos desejos e problemas como os homens também têm. Então, a representação da mulher, ela é muito negativa. Só a da mulher não. Outro dia eu falo da representação masculina, que ela também não ajudou os homens. Mostrar os homens como um sujeito forte, que não chora, um sujeito que é dono da situação, um sujeito que ele é brabo, um sujeito que é trabalhador, um sujeito que é assim, é ruim para os homens também. E seria muito interessante que a gente pudesse falar da sensibilidade que os homens têm como seres humanos, que eles possam chorar, que eles possam dizer que eles têm dor, que eles podem dizer que eles têm medo, porque nós temos, os homens têm medo, choram. E eles não choram porque são gays, eles choram porque eles são homens. E eles podem chorar uma perda. Eu já vi muitos homens com vergonha de chorar num velório, gente, por favor, né? Isso é muito cruel também com os homens. Mas a situação da mulher, em comparação, ela é muito pior, porque a mulher geralmente ela está com várias camadas, várias capas de vulnerabilidade, já pelo fato de ser mulher, e se ela tiver outras características, ela se tornará mais vulnerável ainda. O cinema foi um grande divulgador dessa mulher fatal, dessa mulher má, dessa mulher que é puro corpo. Isso foi tão ruim para as mulheres, por uma série de motivos, eu poderia aqui numerar uns, né? Alguns. Se eu represento a mulher como aquela mulher fatal, aquela mulher que tem um corpo ideal, para aquele momento da época, né, para aquele momento, né, seja aquela mulher voluptuosa dos anos 50, seja aquela mulher magra dos anos 20, seja aquela mulher ossuda dos anos 70, mas magra também, ou seja uma mulher atlética, como a gente representa hoje, isso é danoso para todas as outras mulheres do mundo que não têm esse perfil. Então eu tenho mulheres baixas, eu tenho mulheres gordas, eu tenho mulheres com tom de pele, eu tenho mulheres que não são ocidentais, eu tenho mulheres que não são louras. E o cinema, ele acaba escolhendo um tipo de mulher que vai ser ideal para aquele momento. Isso aconteceu nos anos 20, isso aconteceu nos anos 30, isso aconteceu nos anos 40, etc. E ainda ocorre hoje com muitos deslizes. Então nós temos situações assim muito ruins. Mesmo no set de filmagem, estou falando do cinema, a mulher muitas vezes é considerada fraca, a chata, aquela que não quer fazer as coisas, e ela não quer mostrar, por exemplo, o seu corpo. Mas por que que a mulher tem que mostrar o corpo e o homem não, né? Se você reparar nos filmes, você vai ver muito mais mulheres nuas do que homens nus. Até porque há um tabu muito grande sobre a nudez frontal masculina. Hoje nós temos mais. E nós temos o homem mostrado de costas com a sua nudez, mas a mulher é mostrada nua direto o tempo todo. Você também já deve ter visto até mesmo propagandas. Então, o Museu do Prado, alguns museus americanos, museus franceses já fizeram o MASP aqui mesmo. Esse ano era para ser, está sendo o ano da mulher no MASP, porque as mulheres nunca tiveram vez nos museus. Então, muitos museus mundo afora fizeram propagandas mostrando o seguinte, que a mulher ela entrava no museu não como artista, mas como objeto de culto e objeto sexualizado. E se você escolhe 100 obras que há no museu de nudez, por exemplo, que é um grande tema da pintura, faz séculos isso,
Certamente você vai encontrar 99 mulheres nuas e dois homens mais ou menos nus. E isso é muito representativo da forma como nós, como sociedade, pensamos o corpo da mulher. Ela geralmente ela é objetificada. Qual é o problema da nudez exatamente? Nenhum, né? Mas o problema não é exatamente a nudez em si, mas é o que ela representa, o que ela atrai de aspecto danoso para toda uma comunidade, fundamentalmente para a mulher, mas também para os homens, que acabam tendo muita vergonha do seu corpo, sofrem também com o seu corpo, mas hoje eu estou falando da mulher, não estou falando dos homens. Na propaganda também é assim? Sim, sempre foi. Então nós temos propagandas bizarras no Brasil. Eu já devo ter mostrado para vocês, quem foi meu aluno semestre passado, já mostrei isso para vocês, uma propaganda da Volkswagen dos anos 60, 70, que mostra um Fusca batido, né? E na propaganda está escrito assim: olha, compre um Fusca, porque se sua mulher dirigir, você vai ter um bom seguro e vai ser um carro fácil de consertar. Então o carro está batido e qual é a ideia que ele transmite ali naquele momento? Que a mulher não sabe dirigir, que a mulher é uma péssima motorista e que a mulher com certeza vai bater o carro do marido. Então vale a pena ele ter um carro bom, porque a mulher dele pode dirigir seu carro. E nós temos outras situações péssimas, principalmente nas propagandas de cerveja, quando a mulher é mostrada no seu aspecto mais terrível, como objeto sexual mesmo, só com seios e com nádegas e um rosto bonito. E mesmo nas propagandas, sabem que a mulher aparece como a mãe da família, a mãe de uma família feliz. É aquela mulher que de manhã ela prepara o café da manhã para os filhos e para o marido, né? Ela faz uma pilha desse tamanho de panquecas, né? Isso mais nos Estados Unidos que no Brasil. Aqui no Brasil é ela que já família acorda, vai tomar um café e ela já fez, ela tá linda, maquiada, tá com uma base nude, mas ela já preparou ali todo o café da manhã, porque ela é a mulher, é aquela que é meio escrava do lar. Então, nós temos desde uma representação direta, nociva, absolutamente sexualizada do corpo da mulher, e isso principalmente em propagandas como as propagandas mais antigas de cerveja. Eu também tenho aquela mulher que é a mulher do lar, querida, bonitinha, de escova lisa, né? Loira ou morena, não importa, mas aquela mulher que ela cuida do lar por ser mãe. Olha, esse assunto é bastante longo, hoje eu só queria falar de algumas situações que promoveram esse discurso e que fizeram com que esse discurso fosse possível e ele ainda fosse base para uma prática social que nós temos até hoje. Essa conversa é bastante longa. Quem quiser falar comigo sobre isso, principalmente mais para frente, quando vocês forem fazer pesquisas no universo da propaganda, a gente pode voltar para falar disso. A gente pode inclusive separar a representação da mulher na Idade Média, no mundo moderno, no período barroco, no período romântico, no período da arte moderna. A gente pode pensar na representação da mulher no cinema, a gente pode falar da mulher nas novelas, a gente pode falar da mulher na propaganda, mas desde que haja uma base de discussão aí, que ela tenha uma fundamentação. Não posso só olhar aquilo e dizer o que eu acho, tá? Porque tudo que eu falei aqui hoje tem uma base de leitura, uma base de pesquisa que não caiu na minha cabeça. Ela foi sendo montada ao longo do tempo. Eu assumo a responsabilidade por tudo que eu falei nessa aula e é uma leitura muito pessoal uma leitura muito pessoal que eu tenho da minha experiência de vida e dos leitores, das viagens, dos livros, dos filmes, etc., que eu vi, que eu li, que eu assisti. Então eu assumo a responsabilidade por eles e tudo que eu falei aqui é realmente não uma criação minha, porque eu li isso em outros autores. Fecho a aula por aqui. Então essa aula vai ser do dia 18 para a turma da manhã, 19 para a turma da noite. E nós já estamos encerrando mais ou menos infelizmente, nesse semestre, esse bimestre. E essa semana ainda vamos conversar sobre como nós vamos fazer com as notas desse bimestre, tá bem? Eu ainda estou à caça de um trabalho ou outro desaparecido nos meus e-mails da vida. Essa semana eu fecho todas as notas, a gente
vai dar realmente um término nessa situação toda e já estamos caminhando para o final do semestre. Lamento que o nosso contato não tenha sido mais direto, as aulas ao vivo acho que seriam mais dinâmicas, eu poderia conversar com vocês e responder a vocês de uma forma mais direta sobre as curiosidades que vocês tenham sobre isso. Mas fico à disposição em qualquer um dos meus canais e vocês podem falar comigo através deles, tá bem? Há alguns canais mais rápidos, como o WhatsApp, e alguns canais mais demorados, como é o e-mail institucional, etc. Mas fico à disposição sempre de vocês para a gente conversar. Beleza? Então, tenham uma boa finzinho de semana, né? Que a semana já está indo. E qualquer coisa, falem comigo, tá bem? A gente conversa na sequência. Obrigado pela atenção. Um abraço.